aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Celebramos a Ti porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebramos a Ti, Jesus. Te alegramos nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar a celebrar a um Deus vivo, amém? Vamos lá, dê o teu melhor para o Senhor nessa noite. Dê a sua alegria para o Rei nessa noite, igreja do avivamento. Vamos lá, celebra o Senhor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou por mim e por você. E por causa desse amor nós estamos aqui nessa noite. Celebramos a um Deus glorioso. Uhul! Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei.
Senhor está na porta do seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo te tocar. Se envolva na presença do Rei. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Fala, igreja! Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Oh, eu entrarei. Eu entrarei. Dê uma salva de palmas àquele que vive. Aleluias. Continuaremos a celebrar ao Senhor com alegria, amém? O Senhor se alegra conosco. Aleluia. Vamos lá, celebre ao Senhor. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Declare que Jesus é o teu maior amor nessa noite. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria
nosso maior amor, Jesus. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O poder e a honra do Senhor. Para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis. Aleluias, amém? Nós já dançamos, batemos palmas. Agora eu te convido você a adorar ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Um momento de intimidade, um momento mais íntimo com o Senhor. Os seus lábios são lábios de adoradores nessa noite. Os seus lábios são lábios para honrar ao Rei. Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós te damos liberdade nessa noite, Pai amado, para o Senhor. Dê liberdade para o Espírito Santo. Glorifique a um Deus vivo, um Deus poderoso. Nascer de novo, é tempo Oh, Jesus. de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana, Deixa o Senhor encher o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo tocar em você nessa noite. Seja um adorador que busca a presença do Rei, que tem prazer de glorificar a um Deus vivo
vivo, a um Deus glorioso. De plantar Oh, é Santo tempo Deus. de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana, Restaura, Senhor Jesus, o templo. Você é templo do Senhor, você é morada do Espírito Santo. Deixa o Senhor restaurar, deixa o Espírito Santo tocar nessa noite. Se envolva com o Senhor através da sua adoração. Seus lábios, dê a sua adoração sincera nessa noite para o Senhor. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a sua adoração a Ele. Adore a Ele porque Ele é santo. Adore a Ele porque Ele é soberano. Adore a Ele porque Ele é fiel. Adore a Ele porque Ele é justiça. Oh, Santo Deus, Tu és majestoso, Senhor, Tu és glorioso. Enche este lugar da Tua presença, enche este lugar da Tua essência. Se o Senhor tocar meus lábios, oh, Santo Deus, eu serei purificado. queremos ser Se o purificados, Senhor. Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando Teu amor
eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Oh Jesus, nós queremos ser tocados pelo Senhor nessa noite. Queira ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Oh Jesus amado, Tu és amado, Senhor, Tu és adorado, Pai amado. Não há outro igual a Ti, não há outro igual ao Senhor. Tu és o único Deus de ser adorado, o único Deus de ser buscado, Pai amado. Ah, Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar ouvindo a nossa adoração. Oh, Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo. Santifica, Senhor, nós nessa noite. Oh, Jesus, mais e mais de Ti. Fôlego, Tu és. Oh, Santo Deus. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Oh, Jesus, estamos aqui, Senhor. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. No lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória eu quero ver. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Oh, Jesus, quero ir mais perto nessa noite. Santo, santo, santo é o Senhor. É no mais profundo nessa noite, Pai. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas
Pai amado, te louvamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Que nesta noite, Paizinho, o Senhor nos leva no profundo, Senhor. Desejamos mais e mais e mais de ti. A ti, Senhor Jesus, seja dada toda a honra, louvor e glória. Eu te convido, igreja, debaixo dessa adoração, debaixo desses céus de adoração, que você levante um clamor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que você comece agora a falar com o Senhor, a clamar a existência do Espírito Santo neste lugar, a clamar a Ele que nesta noite você venha se render diante dEle, você venha se entregar diante dEle, que nesta noite você venha sair daqui com a sua resposta, com o seu milagre, com a sua cura. Oh Deus, Pai amado, oramos a Ti, Senhor. Nós sabemos e nós cremos que nós oramos a um Deus ressurreto, a um Deus vivo, a um Deus que tanto nos amou, que se entregou para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter acesso aos céus. E que nesta noite, Senhor, o Senhor venha em nossa direção, Senhor. O Senhor esquadrinha o nosso coração, Senhor Jesus. Que o Senhor encontre em nós homens e mulheres sedentos de Ti, sedentos da Tua presença, sedentos da Tua palavra, do Teu reino, Senhor. Oh Pai amado, nós entendemos, Senhor, que Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a resposta, que só há salvação em Ti, Senhor. Oh Deus, que o Senhor venha direcionar os nossos pés, Senhor Jesus, pelos Teus caminhos, Senhor. Deus, Pai amado, que o Senhor venha nos dar pensamentos dos céus, pensamentos nobres, pensamentos puros, pensamentos verdadeiros. Deus, Pai amado, que a nossa mente venha ser guiada por Ti, Senhor. Oh Deus, Senhor, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus santo, Senhor. E nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós Te damos majestade, honra e glória, Senhor Jesus. Pai, que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Ah, Paizinho, temos sido tão falhos, tão pecadores, Senhor Jesus. Derrame o Teu sangue sobre nós, nos purifica, Senhor, nesta noite, Senhor. Que nós venhamos achar no Senhor o perdão, que nós venhamos achar no Senhor o favor, Senhor Jesus, em nossa direção, Senhor. Oh Deus, Pai amado, nos alinha, Senhor Jesus, de acordo com a Tua palavra, nos alinha de acordo com a promessa que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Toca sobre os nossos olhos, toca sobre os nossos ouvidos, Senhor. Faça cair toda escama, toda cegueira espiritual, toda surdeza espiritual, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, enxergar as Tuas promessas com clareza, Senhor. Que nós possamos ouvir o som da Tua voz sem se confundir, Senhor Jesus, com as vozes mundanas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos torna sensíveis a Ti, Senhor, sensíveis ao Teu falar, Senhor. Oh Paizinho, venha nos direcionar, Senhor. Nos direciona, Senhor, para a Tua vontade, nos direciona para o Teu querer, Senhor. Faça, Senhor, que nós possamos morrer para nós mesmos, morrer para os desejos carnais, para as obras carnais, Senhor Jesus. Faça-nos morrer para aquilo que não vem de Ti, Senhor. Oh Deus, e vivifica-nos, Senhor Jesus, para o Teu tempo, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, para o chamado. Vivifica-nos, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Não deixe passar de nós a Tua bênção, não deixe passar de nós o chamado, não deixe passar de nós a Tua promessa, Senhor. Mas faz em nós o Teu querer e o Teu agir. Será que você pode clamar isso a Ele nesta noite, igreja? Será que você pode falar para o Senhor: Senhor, vivifica-me, Senhor, faz em mim o Teu querer, faz em mim o Teu agir, realiza em mim as Tuas obras. Eis-me aqui, eu estou disponível para o Senhor, eu estou disponível para a Tua vontade. Oh, xerebalere canta, choreanda, lebalere canta. Comece a clamar, queridos, comece a clamar em direção ao Senhor.
Senhor, para que você venha viver aquilo que o Senhor tem para você, para que seus pés sejam firmados na rocha e nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que se mantenha no propósito, se mantenha firme naquele que é a rocha, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, Deus Pai amado, Senhor Jesus, nos firma em Ti, Senhor. Senhor, toca nossos lábios nesta noite, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por toda murmuração, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as palavras ditas que não Te agradou, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes os nossos lábios proferiram maldição em direção à nossa casa, em direção ao Teu reino, em direção à nossa família, em direção a nós mesmos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que nesta noite o Senhor venha anular toda palavra de maldição em nossa direção, em direção ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso chamado, ao nosso ministério, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser despertados para o Teu tempo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor Jesus, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixa, Senhor, confundir aquilo que o Senhor tem para nós com o nosso desejo, com a nossa vontade, mas que nós possamos estar prontos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oh Deus Pai amado, entregamos no Teu altar, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Visita o nosso lar, Pai. Tira do nosso arraial todo espírito de medo, todo espírito de enfermidade, todo vício, tudo aquilo que não Te agrada, todo espírito de separação, de contenda, de tribulação, todo espírito de morte, em nome do Senhor Jesus, Pai. Venha sobre o nosso lar, Senhor. Nós declaramos que a nossa casa é Tua. Nós declaramos que a nossa família é Tua. Comece a profetizar, querido, sobre a Tua casa. Declare que a Tua família é uma bênção. Declare que a Tua família é uma bênção. Que Teus filhos são salvos. Que o Teu cônjuge é salvo. Que você e a sua família servem ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Declare que a tua família é de Jesus. Que a tua família viverá o propósito, aquilo que o Senhor tem escrito para a tua família. Declare que na tua casa a paz, a alegria, a verdade. Que na tua casa habita o Santo Espírito do Senhor. Fala para o Senhor, convide o Senhor para ser o centro da tua casa, ser o Senhor da tua casa, da tua família. Oh Deus Pai amado, levanta nesta noite, Senhor, homens e mulheres intercessores que intercedem pelo lar, Senhor. Homens e mulheres que vão conduzir a família, Senhor, debaixo dos Teus princípios, debaixo da Tua vontade, Senhor. Oh Pai amado, não nos deixa retroceder, não nos deixa paralisar, Senhor, em meio às crises, em meio às adversidades, Senhor, mas nos dá direção, nos dá, Senhor Jesus, estratégia para vencermos as guerras, para vencermos, Senhor, as adversidades, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que o nosso coração é uma terra fértil, é uma terra, Senhor Jesus, do qual receberá a Tua palavra e frutificará 100 por 1, Pai. Nos entregamos a Ti, Senhor, de corpo, alma e espírito, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Venha em nós, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Rasga os céus em direção à Tua casa, em direção à Tua igreja, Senhor. Que nesta noite, Senhor, que venha haver um divisor de águas da nossa vida, na nossa história, Senhor. Que nós possamos sair daqui posicionados para aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos nessa noite sair daqui decididos, Senhor, a viver o Teu novo, a viver o Teu chamado, a viver as Tuas promessas, Senhor, a dizer não para tudo aquilo que é contrário ao Senhor, Pai. Oh Senhor Jesus, nós declaramos que nós somos o Teu povo, Senhor, e Tu és o nosso Deus.
Em nome de Jesus. Amém, queridos? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Shalom, igreja do avivamento. A igreja do Senhor Jesus, pode dar um aplauso bem forte a Ele. Que o Senhor Jesus te abençoe, a tua entrada, a tua saída, te faça próspero em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios, abençoe a tua saúde. Que você seja fortalecido em nome de Jesus, que você seja animado, que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Seja próspero, liberto, curado, sarado, restaurado, abençoado em o nome de Jesus. Quem recebe, dê um aplauso ao Senhor. Saia do seu lugar, dá um abraço em 10 irmãos, depois volte bonitinho para sua cadeira. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe poderosamente. Como eu encontro com Deus, igreja do avivamento. Dia 15, 16, 17, temos encontro com Deus. Faça a sua inscrição, não perca a sua bênção. Vai lá ter uma experiência com o Senhor, ter a sua vida mudada, transformada. Amém? Eu quero falar de... Tudo que a gente fala a respeito do reino é importante. Mas hoje é algo muito mais importante. Talvez eu não quero nem pregar, mas eu quero te dar uma aula sobre o que eu quero falar hoje. As pessoas têm sido muito enganadas a respeito desse tema. Ou às vezes não estão tendo a reverência que precisava. E por esse motivo tem sofrido muito, famílias sendo destruídas, vidas sendo destruídas, porque não conseguiram compreender a importância do tema que eu quero falar nessa noite. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora você vai lá, um pouco mais abaixo, em Hebreus, capítulo 10, versos 25.
Hebreus 10, 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Diga amém, diga glória a Deus. Estamos vivendo o tema, se você quiser, e é importante para você, não deixe de congregar. Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus, eu tenho fé, mas não preciso da igreja. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas que estão longe da igreja, se dizendo crente, se dizendo homem de Deus, mulher de Deus, dizendo que tem relacionamento com Deus, que tem fé, mas se a gente for apurar a fé que essas pessoas dizem que têm, elas não conseguem passar pela aprovação da palavra, porque Jesus deixa claro que ele veio edificar a igreja dele. Jesus também deixa claro que ele deu a chave para a igreja, e a igreja tem poder de ligar nos céus, de ligar na terra é ligado nos céus, desligar na terra é desligado nos céus. Olha o poder da igreja, olha a autoridade da igreja. E aí quando a gente vem para Hebreus é muito claro, ele diz assim: não deixe, não abandone a congregação, porque vocês precisam congregar. Quando você vai procurar essa palavra igreja, lá no original da Bíblia, em grego é eclésia, que significa assembleia, reunião de pessoas convocada. Então, aqui hoje, nesse templo, é a assembleia das pessoas convocada, é a assembleia do santo. Aqui hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor. E aí vem o maior erro teológico de todos os tempos, inventado por Satanás, aonde estão colocando na cabeça das pessoas que as pessoas sozinhas são a igreja. Isso não é uma verdade. As pessoas sozinhas, ela é o membro de Cristo, mas quando elas se reúnem, como nós estamos reunidos aqui, então nós se tornamos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Por isso que todas as pessoas que não estão inseridas nesse contexto aqui, elas não são a igreja de Cristo. E nós estamos vivendo um tempo onde milhares de pessoas estão desigrejadas, dizendo que servem a Deus, mas na verdade estão com as suas vidas destruídas. Casamentos destruídos, finança destruída, saúde destruída, moral destruída. Estão no engano, não estão vivendo a verdade e não estão aptos para os céus. E aí vem a frase mais falada que Satanás colocou na boca dos crentes de hoje: estou congregando em casa. Estou congregando em casa. A maior frase que Satanás inventou no nosso século. Mas quem autorizou aquele congregar em casa? Quem é o líder daquela igreja que está em casa? Quem é o pastor daquela igreja que está em casa? Quando você pega Efésios capítulo 4, versículo 11,
A igreja de Cristo é organizada. Na sua casa tem organização? Sim ou não? Ou é tudo bagunçado? Se for bagunçado, organize para você prosperar, porque a igreja de Cristo é organizada. Ele designou alguns para o quê? Apóstolo, é aqueles que fundam igreja e cuidam de igreja. E outros para profeta, é aqueles que profetiza, traz a revelação da palavra. E outros para evangelista, é aquele que ganha alma, aquele que leva mensagem, aquele que evangeliza. E outros para pastores. Que pastor? Só Deus levanta. É o único cargo da igreja. É só Deus que levanta. E para mestres, doutores. Me diga lá em casa, quem é que está cuidando desse rebanho lá? Qual é o pastor dessas pessoas que estão congregando dentro de casa? Qual é o líderes que eles estão se submetendo à sua vida? Sendo ministrado, sendo ensinado. E isso tem destruído a vida das pessoas. Olha, esse aqui é um exemplo. Saulo teve um encontro com Jesus em Atos 9, a caminho de Damasco. Quem evangelizou Saulo? O próprio Jesus. Uma luz do céu muito forte veio sobre ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que você me persegue. Daquele dia em diante, a vida de Saulo muda, e nós conhecemos um homem chamado Paulo, escritor de 13 livros do Novo Testamento, inclusive o que eu acho que também Hebreus foi ele que escreveu, pela forma de falar, pela forma de se expressar, mas nós não conhecemos o autor de Hebreus. Esse homem poderia se tornar o homem mais arrogante de todos. Ele poderia se tornar o apóstolo independente de todos, não prestar satisfação da sua vida a ninguém, porque foi o próprio Jesus lá do céu que evangelizou ele e que chamou ele. Mas quando você abre em Atos capítulo 13, eu quero que você abra aí em nome de Jesus. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia, na onde? Na onde, igreja? Diga, na igreja de Antioquia. Diga assim: Paulo congregava na igreja de Antioquia. Havia profeta, havia mestre, Barnabé, Simeão, chamado Nígere, Lúcio, Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, Sálvio, e Saulo. Está apagado esse canto, acho que tem que limpar a lente, olha lá, tem uma telha de aranha na lente aí, ó. Volta, vai. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Onde eles faziam isso? Na igreja, oravam e jejuavam. O Espírito Santo disse. Quem disse? O Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falou com quem? Com a igreja, com os profetas, com os pastores que ministravam aquela igreja. O Espírito Santo veio em revelação e dizer: eu quero Paulo, eu quero Barnabé, separe eles para a obra. O que a igreja fez? 3, versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe
mãos e os enviaram. Quem enviou aqueles que estão em casa? Quem deu autoridade para aqueles que estão em casa? Qual igreja autorizou eles a estar em casa? Vocês estão entendendo a maior cilada de Satanás dos últimos séculos? Destruindo os crentes, apartando o crente da igreja, apartando o crente do rebanho de Cristo. Aonde sem a igreja nós não somos nada. Zero, sem vida com Deus, sem experiência com Deus. Se não há um líder sobre a sua vida, se não há um pastor sobre a sua vida, espiritualmente nós não somos nada. A igreja precisava autorizar, a igreja precisava enviar. Outros dizem assim: eu não vou mais para a igreja porque eu fui ferido, então eu me afastei. Mas você não aprendeu o perdão? Porque igreja é para tratar o nosso caráter. Relacionamento tem crise, e quando nós somos cristãos de verdade, nós curamos o nosso caráter. Nós andamos mais uma milha, nós oferecemos a outra face, nós voltamos, nós retrocedemos, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E há ainda aqueles que não vão mais para a igreja porque esfriaram, perderam a fé, perderam a esperança, perderam o ânimo. Mas o que a palavra de Deus diz, e ela é clara, ela não deixa uma opção, é um mandamento, é uma ordem espiritual: congregue, esteja na igreja, se reúna como igreja. E aí vem a coisa mais curiosa que eu queria entender. Quando você pergunta para essas pessoas desviadas: você ama Cristo? O que elas dizem? Eu amo Cristo. Como alguém ama Cristo? Como que alguém que ama Cristo viveria longe da sua igreja e da sua obra? Há uma incoerência muito grande, e essas pessoas precisam ouvir a verdade da palavra, doa o que doer. Como alguém ama Cristo e não ama a sua obra, não ama a sua igreja? Como alguém é de Cristo, mas a igreja ele tem nojinho? A igreja me dá calafrio, eu não posso sentar para ouvir a palavra, para ministrar, para ser ministrado. A igreja é a parte do plano de Deus desde o início. Deus nunca trabalhou com pessoas isoladas. Abra sua Bíblia em Atos 2:42. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão, ao partir do pão e as orações. Tem alguma outra tradução melhor que essa daqui aqui? Mas o que está mostrando? Que a igreja primitiva tinha comunhão. Eles perseveravam na palavra, no ensino, na oração. Eles estavam juntos todo o tempo. Não havia isolamento. Não havia esse sentimento de viver isolado, mas havia comunhão, dedicação. O Salmo 122, versículo 1, vocês perderam tempo aí, irmãos, fica ligeiro vocês na mídia aí. O Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos para a igreja, meu irmão? Não, eu não vou não.
Não, eu não estou com ânimo, não, eu não quero, não. Ei, quem é discípulo se alegra em vir para a casa de Deus. Quem é discípulo tem alegria de estar no meio do povo de Deus. Quem é discípulo tem alegria de ter comunhão com seus líderes, com seus pastores, com os irmãos. Alegria. Alegria. Então, querido, a igreja primitiva, ela perseverava na comunhão, ela estava junto, ela crescia junto. Eu disse para um desviado esses tempos, eu falei, a igreja, ela é como o seu churrasco de domingo. Aí ele ficou, ué, como assim? Eu falei, pega aquela brasa viva que está lá no meio da fogueira, pega ela e coloca no cantinho da sua churrasqueira, o que vai acontecer com a sua brasa, aquela brasa? Ela vai apagando e apaga, e se você pegar ela e colocar no meio, ela acende novamente. Então isso é a igreja de Cristo. Se você se afastar dela, você apaga e morre. Mas se você estiver nela, você está avivado. Essa é a igreja de Cristo. Irmãos, eu vou te falar um negócio, eu fico irritado com esse tipo de gente, eu não aceito isso é uma seta do inferno. E o que mais tem na internet é desigrejado. Qual igreja você congrega? Não, eu sou crente, mas eu não tenho igreja nenhuma. Eu não congrego em lugar nenhum, eu congrego eu e Deus. Olha a conversa, é o que mais você escuta nesses podcasts da vida. Como assim? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Abre em Efésios 1, 22. Efésios 1, 22, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, diga glória a Deus, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o corpo que sobrevive sem a cabeça? Qual é o corpo que sobrevive sem a cabeça? Qual é o corpo que sobrevive longe da cabeça? Nenhum. Então a Bíblia apresenta Cristo como a cabeça da igreja. Quem abandonou a congregação, abandonou a cabeça da igreja, vai morrer lá fora, espiritualmente. Acaba, porque corta a comunhão, morre. Quem rejeita o corpo não pode estar conectado na cabeça. Se eu rejeito o corpo, eu não se conecto em Cristo. Então, quando a gente vai abrindo as escrituras e vai entendendo, é o maior engano de Satanás nos últimos anos que nós temos visto no Brasil. Uma geração desviada que vão tudo para o inferno. Pode criticar e fazer o que você quiser, se você não está na igreja, você não pertence a Cristo, você requer arrependimento e voltar para Cristo. Esses dias o Marcos Feliciano falou sobre isso. Acabaram com ele, destruíram ele.
Mas mostra para mim na Bíblia, não tem. Aí os caras pegam um monte de versículo isolado, coisas que não tem nada a ver. A gente tem que entender. Abandonar a igreja é desvalorizar a cruz. Quando nós abandonamos a igreja, nós estamos desvalorizando aquele que edificou a igreja através do seu sangue. Abre em Efésios 5:25. Efésios 5:25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo nos amou e se entregou por nós. Quando você pega Atos capítulo 20, versículo 28, a igreja ela foi comprada com sangue, irmãos. Não foi com coisas banais. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. O preço da igreja foi sangue, não é coisa banal. Não foi prata, não foi ouro, não foi negociata, foi sangue derramado na cruz do Calvário. O preço da igreja foi caríssima. Para depois eu sair lá fora e ficar falando um monte de besteira da igreja de Cristo. Paga o preço. Depois você vê um monte de gente se afundando, sendo destruída. Então quando você vê um desviado, eu vou dizer, dá um conselho para ele. Volta para a igreja, diga isso para ele. Volta para a igreja. Resolva seus problemas, seja com qual for, e volte para a igreja. Não foi preço simbólico, foi sangue, irmãos. E aí quando alguém despreza a igreja, despreza aquilo que Cristo conquistou. Então quando eu desprezo a igreja, eu desprezo Cristo. Diga comigo, quando eu desprezo a igreja, eu desprezo Cristo. É o que as escrituras mostram. É o que está na palavra. Quem está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. E agora vem o ponto chave que Satanás trabalha. E por que nós vemos isso? Porque nós estamos vivendo essa geração de pessoas desviadas. Não são desigrejados, não, são desviados. Se o meu irmão estiver me assistindo, vou dizer mais uma vez para você: volta para Cristo. Meu irmão está desviado. Adivinha quem é o problema? O pastor. O meu irmão, quando se converteu, a vida dele prosperou. 3 motos dentro de casa, nova, carro, trabalho, ganhando, mexendo com pintura, chegava a tirar 8, 9, 10 mil por mês. Hoje não arruma um trabalho mais. Seca, morre, definha quem se afasta da igreja, porque se afastou de Cristo. Sabe, aí quando você fala, ainda você é ruim. Não, você não me entende. Você não sabe o que eu passo. Meu irmão, resolva o que você passa e volta para Cristo. Sabe por quê, irmãos? Satanás trabalha maciçamente dessa forma para afastar as pessoas da igreja, porque o isolamento espiritual é muito perigoso. Então a estratégia de Satanás é isolar o crente. Provérbios 18, versículo 1. E você presta bem atenção nisso, se isso não está acontecendo com você.
Provérbios 18:1. Dorme aí não, irmãos. Quem vive isolado busca o seu próprio, insurge contra a verdadeira sabedoria. Diga, quem se isola não é sábio. Aí vai ter uma reunião, eu não vou. Vai ter uma comunhão lá, eu não vou. Vai ter não sei o que, eu não vou. Cuidado com o isolamento, porque isso é estratégia de Satanás. Pega Hebreus 3:13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes exortais uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Diga, a igreja sempre terá exortação e consolo, mas quem está isolado não tem, porque muitas vezes o pecado nos cega, e precisa alguém chegar para nós e dizer, ei, muda a sua vida, você está vivendo um engano, sai dessa situação. E aqueles que estão congregando em casa? E os crentes de casa? Quem vai exortar eles? Quem vai consolar eles? O isolamento, ele gera fraqueza, frieza espiritual, e te deixa vulneráveis aos ataques de Satanás. Qual é a ovelhinha que o lobo pega mais fácil? Aqui está longe do rebanho, aqui está mais fraquinha. Eu sempre costumo dizer assim, quem assiste aí aqueles programas da África, tem um monte de programa da África que fala de animais e tal, você vai ver que os predadores, por exemplo, o búfalo, leão, tem muita dificuldade para predar um búfalo. Por quê? Porque eles são unidos. Então, se um leão, é só você pegar, vai ter milhares de vídeos na África do leão sendo destroçado, fica só o bagaço pelos búfalos, que eles fecham tudo em cima dele e pisoteiam até não sobrar nada. Mas presta atenção o que eles fazem. Quando eles veem algum búfalo pequenininho, algum bezerrinho lá do búfalo, que eu não sei como é que chama o filho do búfalo e da búfala, ele vai lá e pega. E ele só consegue predar se ele estiver muito atrás, senão ele não consegue. A estratégia de Satanás é essa: é te isolar para te destruir. Essa é a estratégia do diabo. O diabo trabalha no isolamento, nunca esqueça isso. Deus trabalha na comunhão. Diga comigo de novo, o diabo trabalha no isolamento, Deus trabalha na comunhão. Eu sou muito tímido, então você não vai entrar nem no céu, porque a Bíblia diz que o céu não é lugar para tímido. Dá um jeito de resolver seu problema para ter comunhão com a igreja de Cristo, para andar com o povo de Deus. Quem está entendendo? Dê um aplauso ao Senhor. A igreja, ela é lugar de cura, de crescimento, de alinhamento, de prosperidade, de salvação. Esse é o papel da igreja. Esses dias eu não aguentei, eu não sou de responder nada em rede social, nem o que eu posto, eu não respondo a ofensa. Pode xingar, fazer o que quiser, eu nem olho comentário, então não estou nem aí. Mas esse dia eu peguei um Facebook de um desigrejado, o Instagram eu não dei conta não. Ele querendo dar uma aula sobre que não precisa ir para a igreja. Aí eu fiz um texto desse tamanho lá e postei embaixo. E eu comecei já dando assim uma lapadinha nele. Eu disse, seu hipócrita, você conheceu Jesus na onde?
E aí eu desci o sarrafo embaixo. Sabe por quê, irmãos? Que esses tudo que estão desigrejados, falando mal da igreja, conheceram Jesus dentro da igreja em algum momento da sua vida. Esses tudo que estão falando mal de pastor, conheceu Jesus por causa de um pastor. Aí de repente eles ficam o bambambam, e agora a igreja não presta, pastor não presta, o povo de Deus não presta, ninguém presta. Esse povo não merece respeito. Esse povo não merece a nossa comunhão. Eles precisam de arrependimento para voltar para a casa de Deus. O que acontece na igreja? Olha para o seu irmão bonitinho aí do lado. Diga assim: o seu caráter é corrigido. Não é? Meu irmão, aqui você veio, aqui você ouve aquilo que o Espírito Santo quer que você ouve, e você precisa ouvir. Aí então, peraí, então será que tem muita gente que não vem para a igreja porque não quer consertar o caráter? É verdade, tem muita gente que não quer vir para a igreja porque não quer consertar o caráter. O que mais acontece na igreja? Vira para o seu irmão que está do seu lado aí com essa carinha de maracujá. Você é fortalecido. Quem já chegou na igreja com cara de maracujá, de gaveta de uma semana e saiu fortalecido, animado? Dê um aplauso ao Senhor. Quem já veio para a igreja e saiu daqui cuspindo marimbondo porque tomou burdoada de todo lado? Depois chegou lá fora, parou, pensou e produziu frutos dignos de arrependimento. Dê um aplauso ao Senhor. A igreja, nós somos moldados, transformados e preparados para ser cidadãos do céu. E isso não acontece lá fora, você sozinho. Quem está entendendo? Ninguém amadurece sozinho, irmão. Ninguém anda no reino sozinho. Não adianta. Quem foge da igreja foge do processo que Deus começou. Quantas pessoas que estavam indo bem, líderes, começaram a romper. De repente eles se fecham no tratamento que Deus quer para a vida deles. E aí eles começam a definhar. E aí eles vão embora. E aqueles que um dia foi alguma coisa, não é mais nada. Porque fugiu do processo que Deus começou na vida deles. Lembro que meu primeiro ano de igreja, segundo ano de igreja, eu levava um caderno, levava uma Bíblia, que inclusive é essa daqui, e eu apanhava muito. Todo culto. E aí eu levava um papel, uma cadernetazinha, e eu anotava as áreas que eu levava burdoada. Eu anotava. Eu tenho que melhorar nisso. E aí eu começava a perseverar, orar, jejuar naquela área, batalhar, estudar sobre aquela área que Deus falou durante a semana, pensar naquilo, orar sobre aquilo. Aí quando eu ia para a igreja, que aquela área era falada novamente, se eu já tinha vencido ela, não tinha mais problema para mim. Então muita gente não está vindo para a igreja porque não quer cura, não quer mudança, não quer transformação e está fugindo da comunhão. Nos últimos dias, congregar será ainda mais necessário. Você sabe que toda pessoa que tira a sua própria vida, elas estão o quê? Não é sobre, a pergunta não é sobre isso.
toda pessoa que tira a sua própria vida, elas estão como? Sozinhas, isolada. Todo líder e todo discípulo que se isola é um potencial suicida. Presta atenção que isso aqui é forte. Pega esse rema, essa decisão, essa direção que Deus está dando aqui. Todo líder e todo crente que se isola é um potencial suicida. Não tem como botar uma corda no pescoço quem vive em comunhão, mas é muito fácil para quem está isolado. Estamos vivendo tempos difíceis, e será muito maior a necessidade de congregar e de ser igreja. Por isso Hebreus está dizendo, 10:25, não abandone a sua congregação. Marcos 24:12, partindo para o final, está acabando. 24:12, não, 24:12, perdão, Mateus 24:12, senão não vai dar certo. Mateus 24:12, por se multiplicar a maldade ou iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não está assim hoje? As pessoas não estão frio? As pessoas, muitos crentes não se importam mais com a alma que está perdida, nem da sua família, sabia? Eles estão tão frios, o amor esfriou tanto no coração deles que tem filho indo para o inferno, tem nora, tem pai, tem mãe, eles não oram, eles não jejuam, eles não se esforçam para trazer para a casa de Deus, porque o amor no coração deles se esfriou. Porque quando o amor não esfria, quando o amor é de Cristo, você não quer um parente seu no mundo. Você faz de tudo para que ele te acompanhe, para que ele venha para a casa de Deus, para a presença de Deus. Pastor, se ele não vir, você deu o seu melhor. Você fez o seu melhor. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. É uma guerra contra a igreja nas redes sociais, é uma guerra contra a família, é uma guerra contra os princípios. Tempos difíceis nós estamos vivendo. É pandemia, é não sei mais o que, é guerra para todo lado, é confusão para todo lado. E Satanás trabalhando maciçamente para isolar os únicos que são resposta. O que Jesus disse quando ele disse: eu vou sobre esta pedra, que não é Pedro, é Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa que Satanás não tocará é na igreja, não é na vida daqueles que estão isolados. Aqueles que deixaram de ser igreja, eles estão vulneráveis aos ataques das trevas. Mas a promessa é para aqueles que são igreja, o inferno não toca neles. Se você é a igreja de Cristo, dê um aplauso ao Senhor. Então, queridos, o mundo vai esfriar o amor, vai confundir os valores, vai afastar as pessoas da fé, mas quem está em Deus, quem está na igreja, quem é igreja, quem está em Cristo, vai vencer essas guerras. Eu quero terminar dizendo algo para você. A igreja, ela tem muitas falhas.
Se você achar uma igreja perfeita, você me chama que eu estou partindo junto com você. Que não existe. Porque a igreja, ela é feita de pessoas em formação. Olha para a sua vida. Agora olha só para os seus defeitos. Então você é a igreja de Cristo. Amém? Agora, a igreja pode ter falha, mas foi Deus que estabeleceu ela. É a única instituição na terra que foi instituído pelo próprio Deus. Então quem abandona isso, abandonou Cristo e abandonou a fé. E Cristo não abandonou a igreja, Ele morreu por ela. Que você grave essa mensagem no seu coração, porque o trabalho de Satanás tem sido maciço na vida das pessoas, para isolá-las e destruí-la. Dizem que as pessoas inteligentes aprendem com o seu erro, mas as pessoas sábias aprendem com o erro das outras pessoas. Então olha a vida do crente que saiu da igreja, e você não precisa cair na mesma cilada de Satanás. Olha o resultado na vida de quem se afastou da igreja, e você não precisa cair na cilada de Satanás. Se você entendeu, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graça por estar na tua casa, por ser a sua igreja, por fazer parte da sua igreja. O Senhor se revela na igreja, o Senhor traz cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Grande é o Senhor, poderoso é o teu nome, grandioso é o Senhor. Comece a adorar, comece a buscar a presença do Senhor, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa. Aleluias. Porque dele, por ele. Se você sabe esse louvor, cante ele.
Coloca a mão sobre a sua cabeça, a sua mão direita. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja. Seja quebrado, meu Deus, toda ação de Satanás. Seja quebrado toda resistência. Seja quebrado, meu Deus, todo baluarte que se ergue na mente contra o conhecimento de Cristo. Seja quebrado o homem forte, que seja quebrado todo sofisma de Satanás, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diabo, pega todo o seu mal, pega toda a sua opressão, pega todo o seu sofisma, e em nome de Jesus sai. Leva embora a depressão, leva embora a enfermidade física, leva embora os vícios. Seja quebrado os grilhões, seja quebradas as algemas, as correntes espirituais, seja quebrado toda maldição hereditária, seja quebrado todo nível de escassez, de miséria, na autoridade do nome de Jesus. Diabo, eu te repreendo do arraial, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, pega seu mal, pega a sua opressão, e em nome de Jesus sai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Aonde eles entrarem, a bênção do Senhor entra com eles. Quando eles saírem, a bênção saia com eles. Eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam prósperos, abençoados na entrada, na saída, abençoado a casa, abençoado a família, que eles tenham saúde aprovada no corpo, na alma, no espírito, em nome de Jesus. Que eles sejam abundantes na graça do Senhor, e a graça do Senhor se multiplique sobre a casa, sobre a família, sobre a descendência. Que eles não mendiguem o pão, nem a descendência deles mendiga o pão. Que eles sejam prósperos e abençoados. Quebra bota todas as escamas dos olhos por terra, os tampões dos ouvidos, a dureza do coração, em o nome do Senhor Jesus. Converta o coração de pedra em coração de carne, liberta de toda opressão de Satanás, liberta de toda opressão na alma, liberta de todo pensamento de suicídio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre, curado, lavado, remido, restaurado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz: Senhor, eu recebo em o nome de Jesus. Faça a sua oração a Deus, agradecendo o Senhor. Um aplauso ao Senhor. Deixe sentar em nome de Jesus. Vamos abrir lá em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 3. Eclesiastes, capítulo 11, versos 3.
estando as nuvens cheias de chuva, derramam-se sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É curioso que a palavra do Senhor diz que aquele que observa o vento, o tempo, as estações, ele não planta, e a consequência disso é que ele não tem colheita. Então, quando a gente vai fazer uma oferta ao Senhor, se você ficar olhando a sua condição financeira, a Bíblia diz que você nunca vai semear, mas também nunca vai colher. Então, se a gente entender esse propósito de Deus de ser generoso para com a obra de Deus, a colheita na nossa vida é extraordinária. Pois quem estabeleceu o princípio para manter a igreja de Cristo através dos dízimos, das ofertas, das primícias, foi o próprio Deus. E há uma recompensa para quem é fiel. Então, as pessoas têm sempre aquela palavra que eu acho que não deveria estar na boca de crente nenhuma: eu estou em crise, as coisas estão difíceis. Você nunca vai mudar a sua vida se você tiver esse comportamento, essa fala na sua boca. Nunca vai mudar. A crise está nos olhos de quem vê, está no coração, na forma que você enxerga as coisas. Tem 2 semanas que veio uma empresa vender automóvel ali na frente do bombódromo, novos, seminovos, e eles foi prorrogando uma semana, 2 semanas, porque não estava dando conta de atender a venda, principalmente de carros novos. Como é que tem crise se tem gente comprando veículo novo? E a gente pega o costume do mundo, das pessoas mundanas: estou em crise. Não, você está em Cristo, e se você for fiel, Deus prospera e honra a sua vida. Agora você precisa aprender a ser fiel, trazer uma oferta ao Senhor, ofertar com propósito, ser fiel nos seus dízimos, ser fiel na sua primícia. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Então a Bíblia diz: você observa, então você não semeia. Mas se você semear, você tem colheita. Depois a Bíblia diz: plante a sua semente e não retire a tua mão. O que a Bíblia está dizendo? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou primiciador, então eu não posso parar de orar e apresentar a Deus e buscar de Deus aquilo que eu tenho direito, que a Bíblia me dá direito a prosperar. Não é largar uma oferta no altar e esquecer dela, não é entregar um dízimo no altar e nunca mais orar a Deus para Deus prosperar, colocar projetos diante de Deus, porque a Bíblia está dizendo: não retire tuas mãos. A gente pedala aqui à tarde, ali tem as lavouras de soja. Então, em dezembro estava plantando, esses dias estava colhendo, agora já está plantando de novo. E aí os caras plantam, daqui a pouco já vem lá passando veneno, daqui a pouco está lá. Por quê? Porque se eles jogarem a semente naquele solo e eles não cuidar, eles perdem a semente. Então tem muito crente que é até fiel e não prospera, porque não ora a Deus pela prosperidade. Se você não sabe, o único lugar da Bíblia que Deus coloca o nome dele à prova é em Malaquias 3, versículo 10, aonde Deus diz: faça prova de mim nisso. O único lugar. Então, queridos, eu oro a Deus e eu cobro a Deus sobre a minha finança, sobre aquilo que eu quero para a minha vida. E você deve fazer o mesmo.
Você devolve seu dízimo, você primicia? Qual é o seu projeto que você tem orado, colocado diante de Deus e apresentado e dito: Senhor, eu sou uma coluna da tua igreja, eu ajudo a pagar a energia que esse mês é quase R$1.000, mas é eu que pago. Nós vamos lá na tua casa, nós temos ar-condicionado, nós temos um ambiente bacana, mas Senhor, eu ajudo a pagar, eu sou coluna lá da tua obra, e eu estou precisando de um milagre aqui, eu tenho um negócio que eu preciso que prospere, eu tenho uma ideia que eu queria que o Senhor fizesse prosperar. É o que a Bíblia está dizendo aqui: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabe qual delas prosperará. Então ore, você que é fiel, ore pela sua finança, pelo seu crescimento financeiro. Deus tem promessa de salvação, mas tem promessa de prosperidade. Agora, pastor, eu não consigo ser fiel. Aí é um problema que você precisa resolver, sendo obediente. Porque dízimo é mandamento. Se você tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus, você tem dificuldade de ser crente. Crente é aquele que crê. A questão não é se vai ficar no seu bolso, é para quem você vai entregar. Se você entrega para Deus, tem promessa de multiplicação na sua vida. Se você não entrega, o devorador tira de alguma forma. Não tem jeito, não fica na nossa mão. Aí você pega aquelas pessoas que estão desigrejadas, e muitos saíram da igreja porque são avarentos e não queriam dar dízimo. Aí você vai lá visitar eles alguns anos depois e pergunta assim: você ficou rico com o dízimo do Senhor que você roubou? Estão na miséria, estão pior do que quando era dizimista que tinha fartura. Você entendeu, irmãos? Quando a gente está no mundo, não tinha problema. Quando a gente servia Satanás, para beber cachaça, todo final de semana era 100, 200 reais. Mas para ofertar na casa de Deus, 100 reais, Deus me livre. Mas para servir o diabo, quando estava no mundo, não tinha problema não. Não é assim, queridos? É verdade. E muitas outras coisas. Plante semente com propósito. Vai no altar, faz oferta: Senhor, essa semente aqui é para desatar tal área, milagre nessa área, porque a Bíblia diz que pela oferta você tem a promessa de 30, 60 e 100 por 1 de multiplicação, ensinada por Jesus. O dízimo, ele é o mandamento para repreender a ação do devorador. Quantas pessoas que vieram para a igreja era doente, gastava todo o salário em farmácia, em bebida, em diabo a quatro aí fora, passou a ser fiel a Deus, Deus curou, acabou essas mazelas. Então, irmãos, aprenda a semear. Não importa a estação. Você está em Cristo, você não está em crise, você tem potencial de crescimento. O único que pode impedir isso na sua vida é você mesmo. Quando começa a ter um pensamento mesquinho, quando começa a ter um pensamento de que não dá, que vai faltar, servindo o Deus mais poderoso de toda a história. Então seja fiel a Deus, prospere servindo ao Senhor e honre ao Senhor como um servo que prospera. Agora presta atenção numa coisa, e eu finalizo aqui. Não adianta Deus dar recurso na sua mão se você não sabe administrar. Não funciona. Não adianta você achar que Deus vai te dar: aumenta meu salário, Senhor. Mas se você ganha 3 e não sabe viver com 3, e todo mês está devendo 3, 4, se Deus dá 10, dá 15, dá 20, você só vai aumentar a dívida. Então aprenda a administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu estou endividado, foi você que criou a dívida, não foi Deus. Deus não é culpado não. Deus não tem culpa que nós se endividamos, ficamos malucos e fazemos coisas que não deveria fazer. Mas se a gente aprender a ser fiel e aprender a administrar, nós vamos prosperar, porque a palavra tem promessa para prosperidade. Amém, irmãos? Se você vai devolver seu dízimo, fazer uma oferta ao Senhor, tem QR Code ao lado das paredes, e ter os irmãos com envelope. Se for dinheiro, é só você erguer sua mão, alguém leva até você.
ficando de pé, a gente orar pelas ofertas, orar pela finança. Ore pela sua oferta que você está fazendo, ore pelo sua vida financeira, coloque seus projetos diante do Senhor. Senhor, a tua palavra não mente, ela não cai por terra. Guarda o dizimista, a casa deles, os negócios deles, abrindo as janelas do céu sobre eles e repreendendo a ação do devorador. Faça com que a semente que eles plantam no altar multiplique a 30, 60, 100 por 1. E os dizimistas, os primiciadores sejam acrescentados em paz em suas casas, família, ministério, vida espiritual. Em o nome de Jesus. Tua igreja não mendigue o pão, sejam prósperos, sejam multiplicadores, conquistadores. Onde eles colocarem a mão, que haja prosperidade, haja milagre financeiro. Desata aquilo que está preso, finança que está amarrada, solta em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, os dízimos, as ofertas, as primícias, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Você dê um aplauso ao Senhor, traga a sua oferta. Sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu livrei, só pra te ver, só pra te ver. Vem. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que a tua igreja tenha uma semana de bênção, uma semana de paz, cheio da tua presença, da unção do teu Espírito Santo, com graça multiplicada, meu Deus, e que a bênção apostólica que repousa sobre a cobertura do ministério de sinais, prodígios e maravilha, se multiplique sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Coloca os anjos de guerra ao redor, livra do mal, para a tua honra, a tua glória, no nome e no sangue de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Não saia sem cumprimentar 10 irmãos, em nome de Jesus.